ideia inicial é que fosse um IVA federal. Eu acho correto isso. Eu tenho vários artigos anteriores em que eu digo, quando ainda nem se discutia essa reforma tributária PEC 45, eu dizia: a solução é um IVA federal. Até porque eu tinha participado dos debates dessa reforma lá em 95, e como eu disse aqui, eles propunham um IVA dual, eu sempre dizia: a solução não é um IVA dual, a solução é um IVA federal. Tem questões de federalismo que a gente teria que arrumar algum jeito de contornar. Mas, a meu ver, a circulação, para evitar esses conflitos todos e facilitar a vida tanto do poder público quanto do contribuinte, deveria ser um IVA federal. Mas, por questões políticas, essa reforma não passaria se o IVA não tivesse sido transformado de federal em dual, ou seja, federal, e aí criou-se uma competência compartilhada entre estados e municípios para a cobrança do chamado IBS, que originalmente o IBS seria federal, como eu disse, e criou-se um tributo que, engraçado, ele não veio sob formato de imposto, né? Ele veio sob formato de contribuição, a CBS, que é o IVA federal. Talvez porque a União não queira dividir essa receita com os estados e municípios, e criaram uma contribuição sobre bens e serviços que, na verdade, tem a natureza de um imposto sobre o valor adicionado, que é o IVA, que mostra claramente que a contribuição tem a natureza de imposto, né? Tanto é que ela entra com maior facilidade ali no lugar de um tributo que deveria ser um imposto, como é o caso do IVA federal. Aí promete: não, nós vamos criar um IVA que vai, inicialmente, quando era o IVA federal só, vamos criar um IVA que substituirá 5 tributos: IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS. Esse IVA substituirá esses 5 tributos. Então, é uma simplicidade absoluta. Aí surgiu essa questão. Nós tivemos que ter também o IVA municipal estadual. Criou-se o CBS e IBS, a que eu me referi há pouco. Mas logo em seguida diz: não, nós temos que ter o excise tax, que é o imposto seletivo, que existe no resto do mundo. Então aí nós ganhamos nosso terceiro tributo. E aí depois disse assim: não, mas nós temos que dar uma solução para a Zona Franca de Manaus. Como é que nós vamos criar incentivos fiscais se esse sistema ele torna muito difícil a criação de benefícios fiscais, inclusive para a Zona Franca de Manaus, que são protegidos constitucionalmente. O Simples também é protegido, a pequena empresa. Como é que... Aí criou-se algo que, a meu ver, é risível. Manteve-se o IPI, lembra que o IPI ia ser substituído pelo IBS? Não, vamos manter o IPI, e ele vai incidir em relação àquelas mercadorias que são produzidas na Zona Franca de Manaus, ele vai incidir em todos os das demais unidades da federação, menos no Amazonas. Ou seja, colocou-se um bode na sala de todas as unidades da federação, menos no Amazonas, para que o Amazonas se tornasse atrativo. Em vez de incentivos fossem criados para tornar a Zona Franca de Manaus um território atrativo, uma zona atrativa, não. Tornou-se todos os demais zonas como é que eu vou dizer, de afastamento de incentivos em função em relação a essas mercadorias que são produzidas na Zona Franca de Manaus. Já estamos em 4 tributos. E aí veio o quinto. Esse é, como eu costumo brincar muito, esse desperta em mim os instintos mais primitivos. Esse tributo chama Contribuição sobre Produtos Primários de Semi-Elaborados Exportados. Ele foi criado durante a votação da PEC 45 na Câmara dos Deputados. Os deputados estavam votando e o texto estava sendo alterado para inserir uma contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados exportados, com a contribuição estadual. Isso é um absurdo. Isso, a meu ver, fere todos os princípios da República, todos os princípios democráticos que pressupõem que o poder legislativo, que emane do poder legislativo,
uma regra que seja de natureza tributária. Então, nós tivemos o quê? 5 tributos, IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS, sendo substituídos por outros 5 tributos, IBS, CBS, IS, o IPI, que não foi extinto, e essa contribuição que é proveniente das piores práticas que nós podemos ter na nossa casa legislativa. Estamos aqui com o pessoal de cervejaria, Noal, o pessoal de Nordeste que tem incentivos. Eu vou tocar nesse assunto também para vocês aqui. São várias perguntas, eu vou sintetizar porque tenho um bom domínio sobre esse assunto. O pessoal aqui na internet está muito preocupado com os incentivos Sudan, Sudene, que são incentivos federais, que reduz 75% do imposto de renda, e a reboque, muitas empresas foram para o Nordeste e nas regiões onde tem Sudã, ocasionalmente há incentivos de ICMS, de crédito presumido também sobre nesse pacote, né? Você vem para cá, para o Nordeste, você tem o incentivo da Sudene, mais os créditos presumidos do ICMS, né? E esses contribuintes que estão lá no Nordeste, eles de fato têm uma realidade diferente do ICMS aqui de São Paulo, que tem um acúmulo de saldo credor do ICMS. Lá, normalmente, tem saldo devedor para ter esses incentivos fiscais. Mas o que ocorre é que muitas indústrias, sobretudo as que estão aqui falando conosco ao vivo aqui, foram para o Nordeste. A gente fala da maior empresa refrigerante do mundo, mas as maiores empresas de cervejas também do Brasil estão no Nordeste por conta dos incentivos fiscais. Por exemplo, em Pernambuco tem o Prodep lá que chega a dar 95% de crédito presumido. Então, uma das perguntas aqui que a audiência aqui vem falando para você é que, com essa reforma tributária e com o timeline andando, vai chegar uma hora que esses incentivos eles vão cessar, né, nessas regiões do Nordeste e, evidentemente, também o Sudã e Sudene também devem reduzir. Como é que você vê isso, essa desincentivação econômica dessa região, que essas indústrias foram para lá por causa dos incentivos fiscais? Como você enxerga isso, que vai ter uma volta aqui para o Sudeste dessas mão de obra, vai ter que fechar as fábricas lá? Qual é a sua opinião sobre esse caso aí? Olha, Rodrigo, esse problema não é só do Nordeste, esse problema é do Brasil inteiro. Esse problema nós temos, inclusive aqui em São Paulo, em relação a alguns setores, nós temos no Sul, nós temos no Rio de Janeiro, setor da moda totalmente calçado em um benefício fiscal que foi criado lá. Nós temos no Centro-Oeste, nós temos em todo o país. A filosofia com a qual a reforma foi criada e idealizada era no sentido, inicialmente, inclusive, era no sentido de que não houvesse nenhum benefício fiscal. Inclusive, os artífices da reforma tributária, eles imaginavam que nem Zona Franca de Manaus deveria existir. Nem o Simples deveria existir. Tanto é que o Simples é tratado pela reforma tributária de uma forma Apócrifa. muito ruim, porque eles só foram mantidos porque há uma regra constitucional dizendo que, nos termos de lei complementar, as empresas que tenham essas características, de pequenas e médias empresas, que elas terão que obedecer a um critério específico de legislação, de tributação, que seja criado especificamente para elas. É uma norma constitucional. Não se pode mudar isso através nem através da emenda constitucional 132, jamais se cogitou disso. A Zona Franca de Manaus é cláusula pétrea, não poderia modificar. Então, eles tiveram que engolir esses benefícios fiscais. Esses se mantiveram, mas a ideia do CECIF, que foi a instituição que criou essa reforma tributária, era de que não houvesse nenhum incentivo fiscal. Nenhum. E a primeira pergunta que vinha era exatamente essa: como é que ficam esses estados que se utilizam da tributação para se tornarem atrativos a novos investimentos? Porque esses estados dependem disso, né? E sem a possibilidade de você criar incentivos fiscais, isenções, reduções de base de cálculo, créditos presumidos, como você se referiu,
Sem esse instrumento, esses estados não conseguiriam se tornar atrativos, não é? A chamada guerra fiscal, que todos nós conhecemos. Como, por exemplo, alguns estados foram se vocacionando para determinadas